Na questão 1 diz assim: as cruzadas no Oriente Médio, que são os séculos 11 e 13, tiveram profunda repercussão sobre o feudalismo, porque, entre outros motivos, vai anotando aí, minha primeira aposta vai ser transição feudalismo para o capitalismo. Tem que existir, no final das contas, para esse bolão ficar mais agitado, aquela ideia da precisão do acerto, a precisão desse tema. Então, meu tema aí é a transição do feudalismo para o capitalismo. Vamos relembrar umas coisinhas? Aí já a gente faz a questão. Lembra comigo que o processo de transição ele vai começar principalmente com este fato da questão, que é exatamente o período das cruzadas. Pensa comigo, ó. Eu tenho um sistema, que era um sistema de subsistência, que era um sistema ligado à produção ali daquela terra, daquele terreno, que é o feudo. É uma produção que tem um chefe, que é o senhor feudal, e um trabalhador, que é um servo. Trabalhador este que não recebe um salário, recebe a subsistência. Existem outros elementos dentro desse processo feudal, além da produtividade. Existe aquela história da descentralização de poder político, existe aquela história de não existir mobilidade social, existe aquela história ligada à Igreja Católica com grande desempenho, com grande domínio ideológico. Quando você pega todas essas características, você terá o elemento do feudalismo. Só que esse elemento ele começa a fraquejar em que momento? Em que instante nós podemos dizer que esse elemento começa a fraquejar? Principalmente quando acontece um aumento populacional. Por que o aumento populacional é ruim para o feudalismo? Aumentando a população, existirá uma necessidade de aumento de produção. Se o feudalismo produz para uma subsistência, então, sem dúvida nenhuma, essa população que cresce vai ter um problema. E o problema também vai recair para o senhor feudal. Por quê? Cresceu a população e não cresceu a produção. Esse pessoal que está crescido, ele está precisando de comida. E se esse pessoal não tem comida, esse pessoal se revolta. Pode reparar que durante certos períodos do feudalismo existem muitas revoltas desse tipo. E essas revoltas é exatamente para conseguir meios de vida. É por isso que quando as cruzadas aconteceram, uma das coisas que o senhor feudal ficou morto de feliz, vamos dizer logo é assim, é porque a partir desse momento que uma cruzada acontecia, e ela acontecia fora da Europa, porque ela acontecia lá no Oriente, ele mandava esse excedente populacional indesejável morrer. O padre chegava no feudo: ô senhor feudal, me arranje um pouco da sua população para eu lutar em nome de Jesus, para eu lutar em nome de Deus. E o senhor feudal dizia: meu senhor, leve todo mundo. Ô senhor feudal, isso é bom demais, pode ter certeza que eu estarei rezando para esse pessoal voltar firme e forte aqui para o seu feudo. Não reze não, só faça levar. Você leva, deixa esse pessoal lutando, deixa esse pessoal morrendo, porque eu não quero que ele volte não. Porque se ele voltar, vai faltar comida. E se ele voltar, ele vai lutar contra mim. Então é por isso que o pessoal chega a dizer que as cruzadas resolveram um problema populacional, de um excedente populacional na Europa, por conta desse crescimento que aconteceu mais ou menos pelo século X até o século XI. Então a ideia era de que o sistema tinha que ser mantido, mas ele tinha muitos desequilíbrios, entenderam? A partir desses desequilíbrios, como o crescimento populacional, desses desequilíbrios com as necessidades do povo, então o feudalismo estava ali em xeque, certo? Quando as cruzadas aconteceram, aconteceu também um outro fator. O retorno desses cruzados com determinadas mercadorias. Essas mercadorias começaram a dinamizar, mais uma vez na Europa, um comércio. Antes, o feudalismo só tinha uma produção de subsistência. Agora, a existência de novas mercadorias e de um excedente acaba gerando o quê? Acaba gerando um comércio mais uma vez. E se tem comércio, obviamente, não tem feudalismo. Entenderam? Então, as cruzadas fizeram um renascimento comercial. Se tem renascimento comercial, tem excedente. Se tem excedente, não tem feudalismo. A ideia é simples, tá? E aí, é claro, eu estou vendo o feudalismo se acabar para estar começando o capitalismo. Porque capitalismo lembra capital. E capital me lembra um produto. Se eu tenho muito produto, eu tenho muito excedente, eu tenho muito comércio e o feudalismo se acaba. Pronto, a ideia é essa. Tá certo? Agora eu vou fazer a questão. Então, vê isso aí. Só uma dica para você entender porque eu escolhi esse assunto. É que este assunto, ele tem caído muito também. Muitas vezes você tem uma questão de feudalismo na prova do Enem.
E também na prova aí dos seus vestibulares, quem sabe mais particulares do seu estado, ou de até mesmo algumas instituições particulares, algumas instituições privadas. Feudalismo é um assunto ótimo. E da transição para o capitalismo é melhor ainda. Vamos fazer a questão agora. Vamos lá. Opção A. Diminuíram o prestígio da Santa Sé em virtude da separação das igrejas cristãs de Roma e de Bizâncio. Isso não tem nada a ver com a questão do feudalismo em relação ao que eu estou apresentando dos séculos. Eu não tenho a ver com as cruzadas. Olha a pergunta. As cruzadas no Oriente Médio tiveram profunda repercussão em diminuir o prestígio da Santa Fé. De jeito nenhum. Essa relação não existirá, tá? No final das contas, a Santa Sé quer mostrar prestígio com as cruzadas, para vencer, principalmente, seu maior inimigo nesse momento, que são os islâmicos, que dominaram a região ali do Oriente Médio. Opção B, impedir o contato culturais com civilizações refinadas, como a bizantina e a árabe. Meu querido, o cara organizou uma cruzada na Europa e mandou para o Oriente. Como é que ele vai conseguir impedir essa ligação? Por sinal, essa ligação se torna natural. O cara está saindo do Ocidente para o Oriente. Essa ligação é natural. Você me entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, a opção B estaria errada. Opção C. Aceleraram o comércio e o desenvolvimento de manufaturas, promovendo o crescimento de uma nova camada social, que será a burguesia. O feudo vai ser tomado pela feira. A feira, quando fica fixa, vira um burgo. O burgo é uma fortaleza para cercar esta feira. Quem mora em um burgo é chamado de burguês e o conjunto de burgueses dá-se o nome de burguesia. Então, o que aconteceu? Eu gerei o comércio, gerei a cidade e gerei a classe burguesa. Por isso que a gente chega a dizer que existirá ao mesmo tempo um renascimento comercial e urbano. Porque o burgo é a cidade. E, é claro, o comércio gera um novo processo econômico. Então, sem dúvida nenhuma, a opção C de casa está verdadeira. Pode marcá-la. Vamos ver o erro das outras. Opção D. Às vezes integraram o sistema de comércio com o Oriente. Como desintegraram? Eles integraram. Eles fizeram mais uma vez. Não desintegrando. Eles integram o processo para, sem dúvida nenhuma, começar. Mas eu vou ler até o final. A dica é, leia até o final. Vamos lá. Gerando a decadência dos portos de Veneza, Gênova e Marsella. Estes portos, no passado aquilo ali eram portos, fontes de muita economia. Por isso, não desintegram, integram. Está errado. A D caiu fora. E a E estimularam a expansão da economia agrária, que minou a economia monetária dos centros urbanos. Economia agrária me lembra, portanto, agricultura. Se é agricultura, me lembra feudo. Se é feudo, me lembra feudalismo. Se eu estou na transição, saindo do feudalismo para o capitalismo, eu estou saindo da economia agrária para a economia urbana, que é o comércio do burgo. Está errado? Primeira questão, C de casa.